Olá pessoal, o vídeo de hoje traz dicas para você começar a trabalhar o seu projeto com segurança. O vídeo de hoje é sobre elétrica. Acompanhe a aula do professor Henrique. Bom, turma, a nossa aula hoje vai ser sobre motores, certo? Motores elétricos. Ligação. Eu não vou nem me preocupar muito em como é que ele é por dentro, como é que ele funciona. A minha questão é ligação. Como é que você faz para você instalar um motor elétrico, né? Estando diante dele, como é que você faz para instalar um motor elétrico, tá bom? Então, eu tenho aqui na minha bancada, eu tirei a máscara porque estava embaçando meu óculos, porque vai dificultar eu falar, mas o professor Flávio, ele está bem distante de mim, ó. Então, a gente está tomando aí os cuidados de distanciamento e é isso aí. Hoje a minha ex-sogra, a avó da minha filha, há 11 minutos atrás ela foi sepultada por Covid. Então, uma coisa bem chata. Eu fiquei de ir pra lá, mas a minha filha estava bem e ela falou: pai, não vem pra cá não, eu estou bem e as coisas, a gente vai se acertar, né? Então eu vim aqui fazer essa aula para vocês, tá bom? Bom, turma, então eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui 2 motores e ali eu tenho mais 3 motores, ó. E a gente vai trabalhar então em cima desse panorama aqui que a gente tem, desse componente que a gente tem. Bom, uma das coisas que a gente tem que falar aqui é a respeito da segurança que você tem que ter ao trabalhar com eletricidade, né? Então, uma das coisas que você tem que fazer é tirar todo o metal do seu corpo. Por que tem que tirar todo o metal do seu corpo? Por favor, me responda rápido. Evitar choque elétrico. Linda! Evitar choque elétrico. Se você tiver com metal, você toma mais choque do que se você tiver sem metal. Se eu tiver com uma aliança, eu tomo mais choque. Ele é condutor. Ele é condutor. Mas se eu encostar num objeto que está eletrificado. Bom, ó, se eu encostar num objeto eletrificado com metal ou sem metal, faz diferença? Aqui, ó, eu estou com a minha aliança. Se eu encostar um dedo com aliança ou um dedo sem aliança num objeto eletrificado, eu vou tomar mais choque com aliança? Não, nada disso. Se você tiver com metal no corpo, se tiver sem metal no corpo, você não vai tomar mais choque. Não é isso. O problema não é esse. O problema é você fechar. Então, Gabriela, apesar de o meu corpo ser um condutor natural, ele tem uma resistência alta. Então, se você for medir a resistência, o Alex ele falou o seguinte, o Alex falou o seguinte, que existe o risco de ter uma corrente maior envolvida. E é exatamente isso. Se você medir a resistência elétrica do seu corpo, do seu dedo aqui, se você pegar aí 1 centímetro de dedo, vai ter uma resistência alta. Se você pegar 1 centímetro de ouro, vai dar praticamente 0 de resistência. Então o que vai acontecer? Se você encostar o seu dedo entre 2 fases, sei lá, 2 fases, você encosta o dedo entre 2 fases no painel. Ali tem uma resistência alta, você vai tomar um choque, mas a corrente que está passando por ali é uma corrente baixa. Entendeu? Então, se eu tenho lá 2 parafusos, tem aqui, ó. Eu tenho dois pontos aqui, ó, da ponta do multímetro. Se eu encostar meu dedo nessas duas pontas aqui, se forem 2 fases, o que vai acontecer ali? Eu tenho uma resistência alta no meu dedo, e aí o que vai acontecer? Eu vou ter uma corrente baixa ali. O que vai acontecer ali no meu dedo é que vai ficar 2 pontas branquinhas de queimadura. Uma queimadura aí de 1º grau, uma coisinha leve.
Agora, se eu encostar a aliança naquele ponto, naquele momento eu vou ter uma corrente por volta de, se for na sua casa, 3.000 amperes, 5.000 amperes. Se for no ambiente que eu estou, que tem uma cabine primária com um transformador de 1000 kVA, a corrente vai ser por volta de 25.000 amperes. 25.000 amperes. Ah, vai desligar o disjuntor. O disjuntor vai desligar. Mas ele vai levar alguns milissegundos para desligar. Essa aliança aqui, ela vai evaporar. Parte dela, pelo menos, vai evaporar. Eu não falei derreter. Não vai pingar nada na bancada. O ouro vai evaporar. É o que acontece quando você pega e corta 2 fios, fase neutro, por exemplo, com um alicate. Alguém já viu isso? Um alicate com buraco, aonde corta o fio. Já viram isso? Alicate com buraco? Não, mas acontece, viu, Gabriela? E pode ser um alicate de boa qualidade. Um alicate de boa qualidade. Então, olha lá, o José está dizendo o seguinte, que quando ele era pequeno, não sei se foi ele ou alguém que ele conhece aí, cortou os 2 fios, o amigo dele, com uma tesoura. Pegou uma tesoura e cortou os 2 fios. É um fase e um neutro. A tesoura ficou toda torta. Ela ficou com um buraco, Zé? Ficou com um buraco. E olha, pessoal, esse buraco não é que o metal derreteu e pingou. E para derreter o metal, você vai precisar de mais de 1.500 graus, é isso? Para derreter ferro, você precisa de 1.500 graus. Para evaporar o aço, é 3.000 graus, velho, por aí. Então, agora você imagina, cara, se eu encosto essa aliança e ela chega a 3.000 graus, uma aliança a 3.000 graus no meu dedo. A queimadura é muito séria. É de 3º grau. Eu já tive um ex-aluno que ouviu essa explicação e ele foi tirar uma bateria de um caminhão. E ele lembrou de mim, olha que chique, lembrou de mim quando ele foi tirar a bateria, ele estava com a aliança. Mas ele pensou assim, 12 volts não pega nada. Só se eu colocar na língua para tomar choque. E começou a tirar a bateria. E ele começou a tirar pelo polo positivo, que é errado. Primeiro você tem que tirar o negativo. Porque o negativo está ligado na carcaça do carro. Então é mais seguro você tirar o negativo, você desenergiza toda a carcaça e depois você tira o positivo. Ele começou pelo positivo, começou a tirar com aquela chave catraca. E ele estava com a aliança. A aliança tocava, às vezes, na chave, às vezes não tocava. Às vezes a aliança batia na carcaça do carro, às vezes não batia. Quando coincidiu de bater a aliança na carcaça e ela estava encostada na chave, deu um estouro. Era uma bateria de caminhão. Deu um estouro. E ele, quando viu, olhou para o dedo dele, ele enxergou o osso do dedo. O osso do dedo. Entendeu, turma? Então é por isso que você não pode ter metal no corpo. Não pode, cara. Você imagina você ter uma correntinha e você está fazendo uma verificação numa placa de circuito eletrônico e aquela correntinha, ela de repente fecha um curto e ela fica a 3.000 graus e ela está no seu pescoço, encostando na sua coluna, né? Tem a pele, né? Mas a sua coluna está lá pertinho. Entendeu a seriedade do negócio, turma? Então, ela tende ao infinito, José, só que ela não vai ao infinito por causa do transformador. O transformador que não consegue dar ao infinito, entendeu? Então, o que vai acontecer na hora do curto-circuito? Quem vai determinar qual vai ser o nível de curto, qual vai ser a corrente de curto, é o tamanho do transformador, a potência do transformador. Então, se tiver um transformador igual na sua casa, que é um 175 kVA, 225 kVA, você vai ter por volta de 3.000 a 5.000 amperes na hora do curto. Aí vai depender da distância que o transformador está do ponto do curto, porque aí os fios vão se tornar impedância. Quanto mais distante, menor vai ser esse curto. Mas aqui, que a gente tem um transformador industrial, como eu falei,
O índice de corrente é por volta de 25 mil amperes. E é por isso, turma, é por isso que quando você vai comprar um disjuntor para colocar numa indústria, você tem que tomar muito cuidado com o disjuntor que você vai colocar lá. Porque os níveis de curto são muito grandes. Você tem que comprar o disjuntor pensando na corrente que ele vai controlar e na corrente de curto. E aí está escrito no disjuntor assim, ó, IRUP, corrente de ruptura, ou IQ, corrente de curto. Então, num disjuntor industrial, ele tem por volta de 100 mil amperes de corrente de curto ou corrente de ruptura. Num disjuntor que você vai usar numa casa, ele tem por volta de 3 mil ou 5 mil amperes, quiloampere, né? De corrente de curto. Entendeu, turma? Então, quando você vai comprar um disjuntor industrial, tem que perceber, tem que especificar, né, qual é a corrente de curto. Tá bom? Isso daí, se você quiser saber mais, dá uma olhada na sua apostila de Ziel, no capítulo que fala de disjuntor. Tá bom? Aí você pode conversar com o professor de máquinas também lá de Ziel, né? Eu vou tirar a minha aliança, ó, vou colocar aqui a minha aliança aqui no meu chaveiro, né? Porque é um outro risco que você corre se você perder a sua aliança, que pode ser maior do que o risco de você fechar um curto na aliança, entendeu? Se você perder, cara, o Alex sabe muito bem disso. Se você perder a sua aliança, aí você tá ferrado mesmo. Se você ficar com a aliança durante o trabalho, existe o risco de você sofrer um acidente. Se você perder, não existe o risco. É certo que você se ferrou. Entendeu? Bom, outra coisa. Por que eu estou usando óculos de segurança? Por que eu estou usando óculos de segurança? Voltando a falar sobre curto-circuito. Se eu fechar um curto-circuito aqui, ó, enquanto eu estou trabalhando, se eu fechar um curto-circuito, o que acontece com o metal? Faísca, professor. Evapora. O metal vai evaporar. E aí, no momento da evaporação do metal, se eu tiver no curso da evaporação do metal e o metal encostar na minha córnea, a córnea está a 36 graus, o metal está a 3.000, está evaporando lá, sei lá, já está a 1.200 quando chega lá. Vai queimar minha córnea e vai grudar na minha córnea. Bom, tem gente que já está saindo da aula porque está desistindo do curso. Não desista do curso. Não, peraí. Turma, você tem que saber dessas coisas porque o risco ele existe. E você tem que se precaver. Então você não tem que tirar metal porque alguém mandou. A partir de agora você tem que tirar metal do seu corpo porque você sabe do risco. E você também tem que orientar as pessoas que estiverem trabalhando sobre a sua supervisão que ele tem que fazer isso, ele tem que tirar o metal do corpo, ele tem que estar com óculos. Entendeu, turma? Digam. Bom, ele está falando aí de um acidente. Ele está falando, o Zé está falando de um acidente que aconteceu com um trabalho dele, com um produto químico que espirrou na testa da pessoa, escorreu no olho, e aí teve uma complicação no olho do camarada. Né? Fala, Jânio. Questão da segurança aí, só dando uma reforçadinha. Há pouco tempo, assim, aconteceu um pequeno acidente comigo. Aquele esquema lá, quando você pega duas baterias de carro, né? E o carro deu problema na rua. E aí uma pessoa foi tentar ajudar. Só que o que aconteceu? Ele inverteu a polaridade lá do lado dele. Deu uma explosão na bateria. E tem um negocinho de plástico lá na bateria. Não sei o que é. Explodiu no meu rosto. A bateria estava segurando o carro da minha e o cara estava segurando o lado dele, né? Que ele pariu o carro dele. E aí eu prestei atenção na minha, não prestei atenção na dele, porque ele estava fazendo na dele, né? Aí eu acho que ele inverteu a polaridade da bateria lá na ponta dele. Aí a bateria explodiu. Assim, aquele saiu, aquele. Mas tem alguma coisa de proteção, explodiu e sumiu. Veio tudo no meu rosto,
tem Bom, óculos, né? Então, turma, ó, o acidente, ele não dá, assim, ele acontece muito de repente. Quem já passou por um acidente, pode até dizer o que eu vou falar. O acidente é assim, uma coisa que acontece repentinamente. E depois que acontece, cara, você pensa assim, poxa vida, há um minuto atrás estava tudo bem, meu. Agora eu tô com uma sequela, com um prejuízo, aconteceu. Então, o medo que você está sentindo, quando eu começo a falar sobre córnea colada com metal, o dedo aparecendo o osso, esse medo que aparece dentro de você, essa vontade de querer desistir da área de eletroeletrônica, ele é natural e ele é saudável. Entendeu? Então, esse medo, o risco é quando você começar a perder esse medo. Quando você começar a trabalhar, que você trabalhou um dia, 1 ano, 10 anos e nunca aconteceu nada, você já começa a meio que perder esse medo e começa a se expor a riscos. Então, tome cuidado para não perder o medo. Mas não deixe também que o medo te paralise. Eu não vou fazer mais nada, eu não vou sair de casa, eu não vou trabalhar com eletricidade, eu não vou trabalhar com... Não! Qual que é o caminho? O caminho é o equilíbrio. Você sabe os riscos, você toma os seus cuidados e vai à luta. Tem que ser. Tá bom? Bom, outra coisa. Como eu estou trabalhando com um motor elétrico, o motor elétrico ele tem aí um peso grande. Deixa eu mudar aqui, ó. Então, esse motor aqui, ó, ele deve pesar uns 15 quilos. Se isso aqui cair no seu pé, velho, vai dar uma machucada grande aí no seu pé. Então, toda vez que você estiver trabalhando com equipamento, com carga pesada, o certo é você estar usando o sapato de segurança. Porque o sapato de segurança, além da isolação elétrica que ele oferece, ele tem uma biqueira, normalmente de plástico para quem trabalha com eletroeletrônica, né? E para mecânicos uma biqueira de aço. Tá bom? Bom, então, ó, esses são os equipamentos que a gente usa normalmente no trabalho do dia a dia. Para quem corre o risco de... Deixa eu voltar aqui, ó. Só mais uma última coisa sobre segurança. Para quem corre o risco de ter arco elétrico, quando é que acontece arco elétrico, turma? Quando é que acontece um arco elétrico? Arco elétrico é uma coisa igual um relâmpago, sabe? Assim, ó. Zzz, aquela luz azulada, assim, ó. Zzz. Quando é que acontece um arco elétrico? Diga, Abraão. Isso, olha lá, o Abraão falou muito bem. O arco elétrico acontece quando a corrente elétrica ela começa a passar pelo ar, ela ioniza o ar, ela quebra a isolação. Ó, o ar ele tem uma isolação, cada centímetro de ar isola 1000 volts, pelo menos 1000 volts. Tanto é que os cabos de alta tensão que tem lá na rua, que tem 13.800 volts, aqueles cabos eles têm que estar pelo menos a 14 centímetros um do outro. Se aqueles cabos se aproximarem, pode acontecer do ar, o oxigênio do ar, né, ficar polarizado, ele fica com o mais e menos, né? Aí fecha um caminho pelo ar e aí começa a passar elétron pelo ar, o ar começa a se aquecer a altíssimas temperaturas, forma aquela luz azulada, aqueles unidos assim, o calor, o ar se expandindo por conta do calor, e como o ar está quente, o ar começa a subir, e o ar subindo começa a levar o arco junto. Então o arco, quando ele se forma, ele começa a subir assim. Aonde existe o risco de você formar um arco elétrico? Quando você abre um circuito que está passando corrente alta. Tipo assim, tem uma chave faca, uma chave Mateus, é tipo uma chave faca assim, ó. Né?
Essa chave, ela não pode ser aberta com carga. Então, se estiver passando corrente elétrica por ela, você não pode abrir ela. Porque quando você começa a abrir ela, os elétrons estão passando lá com uma alta velocidade. Imagina uma chave de 600 amperes. Está passando elétron ali. O elétron é uma carga, é uma partícula que tem peso. Mas é muito pouco, mas é muito elétron que está passando ali. Quando você começa a abrir, por inércia e pela distância pequena, o ar começa a ser ionizado, os elétrons começam a pular de um ponto para o outro, e você vai abrindo e aquele negócio vai acompanhando. Daqui a pouco o arco está grande e o ar faz com que o arco comece a se movimentar. Entendeu? O ar quente faz subir um balão. Como o ar está quente em volta do arco, o ar começa a subir, ele começa a vir para cima de você. Imagina um arco aí por volta de 5.000 graus vindo para cima de você. Então como é que eu faço? Quando você vai desligar um circuito que está passando corrente, você tem que fazer isso através de uma chave seccionadora, de um disjuntor. Então, o arco vai se formar dentro de uma câmera que tem um sistema de extinção de arco. Então o arco vai se formar lá dentro, está fechado, então você desliga o circuito. Depois que você desligou o circuito, que você vai abrir essa chave Mateus, essa chave faca. E outra coisa, fusível NH, sabe fusível NH? Nós é o fusível NH? Ele parece ele tem dois, ele é um fusível que tem duas barrinhas de metal que encaixa. Então o fusível NH, por exemplo, fusível, você não pode tirar fusível com o circuito energizado, com o circuito passando corrente. Ele pode estar até energizado, não pode estar passando corrente. Mas de preferência é melhor que você desenergize o circuito, né, para você não ter risco de choque. Tudo bem, turma? Para evitar o risco ou as consequências de um arco, o pessoal costuma usar o pessoal da Eletropaulo, por exemplo, quando vai trocar o medidor, eles usam uma viseira aqui, ó. Já viu isso? É um capacete com viseira. Porque se o arco vir para cima dele, essa viseira vai proteger o rosto dele. E outra coisa, o pessoal da Eletropaulo, quando vai abrir circuito, eles estão lá embaixo, eles têm uma vareta enorme de 7 metros, 10 metros, e aí eles encaixam na chave Mateus, e eles puxam aquilo lá, para abrir circuito, e muitas vezes formam um arcozinho lá, mas está bem distante do camarada, né? Agora, pode acontecer de repente de duas fases, eles abrem fase por fase, sabe? E outra coisa que eles usam é uma roupa anti-chama. Então, a roupa do pessoal que corre o risco de ter um arco elétrico, eles usam uma roupa que tem um tecido anti-chama. Então, se por acaso o arco elétrico pegar na roupa dele, vai esquentar, é lógico. Pode ter uma queimadura, mas pelo menos a roupa não pega fogo. E por último agora, qual é o risco que você tem quando você leva um choque? É lógico, todo mundo aqui já levou choque, ninguém morreu. Até agora, né? Mas por que a gente fala tanto de choque elétrico, o risco de choque elétrico, se não aconteceu com a gente? Você falou da água que tem no corpo, né? Isso mesmo, ó, pessoal. Ó, ele está falando o seguinte, que o risco é dos líquidos que a gente tem no nosso corpo, né? Os líquidos que nós temos no nosso corpo são líquidos isotônicos, né? Água com sais. Água com sais, eles transmitem energia elétrica e, inclusive, a comunicação que existe entre o seu cérebro e todo o seu corpo, ela se processa por sinal elétrico. Então você tem lá um sistema bioquímico, né, que manda o sinal do seu cérebro para o seu braço, para que o seu músculo
ele seja tonificado pelo sangue. Então, quando você manda um sinal aqui para o seu bíceps, né? Olha, eu quero puxar aqui a minha mão. Então, quem é responsável por puxar a mão para cá é o bíceps. Então, o meu cérebro vai mandar um sinal para uma válvula que vai estrangular a saída de sangue do meu bíceps. Ele vai se inflar de sangue e aí ele está ligado no osso e o osso do braço vai ser puxado para cá. Quando eu quero que o meu braço volte ao lugar, eu relaxo essa válvula do bíceps, aí aciono do tríceps e o braço volta. E eu treinei isso quando eu tinha meses de idade. Enquanto eu estava lá no berço, eu estava observando o que eu fazia, que sinal que eu mandava e o que acontecia. Então eu fazia lá, mandava sinal para a língua, para o pulmão, e para o braço e para o dedo, e eu ia observando o que ia acontecendo, eu fui memorizando o que era necessário fazer para poder fazer o acionamento desses músculos. E eu fui aprendendo isso. Agora, turma, o que acontece? Quando você leva um choque elétrico, é que a corrente, quando você sente o choque, é que a corrente está passando pelo seu corpo. Quando a corrente está passando pelo seu corpo, ela pode induzir aos músculos a tonificação dos músculos. Já ouviu falar de gente que ficou grudada? Ah, o cara tomou choque e ficou grudado. O que aconteceu é a tetanização, eles falam tetanização do músculo, né? Quando você encosta num objeto que está eletrificado e você toca nele, o que pode acontecer é que os seus músculos, o músculo da minha mão aqui, ó, ele fica tonificado e aí a minha mão fica fechada, eu não consigo abrir ela, porque o que está acontecendo é que a corrente elétrica está passando por ali e o seu músculo está entendendo como se fosse um sinal do seu cérebro de fechar. E aí você fica grudado. E aí, num caso como esse, cara, você tem que desenergizar. Se tem alguém grudado lá e tomando choque, você tem que desenergizar o circuito. Ou, às vezes, quando não consegue desenergizar, o pessoal pega, tira a blusa, laça a pessoa com a blusa e tenta puxar ela. Entendeu? Não encoste na pessoa que está tomando choque lá. Não encoste nela. Entendeu? Então você laça ela com a blusa e puxa, ou tenta desligar lá o circuito. Entendeu? Bom, agora, o músculo mais importante aí na questão do choque é o seu coração. Se a corrente elétrica ela atravessar enquanto ela estiver indo da sua mão para o pé, ou da cabeça para o pé, sei lá, alguma coisa que o trajeto seja passando pelo peito, ali no peito tem muito músculo. Ela pode passar pelo lateral, pela outra lateral, mas ela pode passar pelo coração, cara, ela pode passar pelo coração. E se ela passar pelo coração, e ela tetanizar o seu coração, se ela contrair o seu coração, enquanto ela estiver passando por ali, seu coração está tetanizado, o que pode acontecer é que o compasso do seu coração é perdido. Então esse negócio de ele fecha, contrai, fecha, contrai, fecha, contrai. Essa frequência de movimento do músculo do coração não depende do cérebro. Ela depende de um gerador de sinal elétrico que está no próprio coração. Se você tetaniza o coração, esse sinal elétrico ele pode ficar danificado. E aí o seu coração ele fica assim, ele fica só tremendo, ele não pulsa. A gente fala que ele entra em fibrilação ventricular. E aí, cara, o seu coração ele não consegue bombear o sangue. E por isso que você, antes de trabalhar com energia elétrica, vai ter que fazer um curso de primeiros socorros, que é o ENR10. Você vai perceber como é que você verifica isso. Você vai olhar a pupila, essa parte colorida do olho,
tem uma bolinha preta. Se você pegar e chegar, pedir para uma pessoa fechar o olho, pede para a pessoa fechar o olho e colocar a mão na frente. E depois você fala assim, abre o olho. E você olhar a bolinha preta do olho, você vai ver que a bolinha preta ela faz assim, ela fecha. É um controle de entrada de luz que o nosso olho tem. Se você está num lugar escuro, ela abre o diafragma do seu olho aqui, ó, para entrar mais luz, para você poder enxergar melhor no escuro. Quando você está num lugar muito claro, esse diafragma ele fecha para controlar a entrada de luz. Quando uma pessoa normal abre o olho, ela está com o olho fechado, está no escuro, o diafragma ele abre. Quando ela abre o olho, você vai perceber que o diafragma ele fecha, pupila, né? A pupila, menina dos olhos, né? Essa bolinha preta, ela vai fechar. Numa pessoa que está com parada cardíaca, como isso depende de um músculo para fazer esse fechamento, e o seu coração não está bombeando o sangue direito mais, o músculo não vai se contrair. Então você percebe que a pessoa está em parada cardíaca, está com fibrilação ventricular, quando a pupila não reage. E também como a pessoa não está tendo essa pulsação, você pode verificar aqui, ó, aqui, aonde tem o gomo de Adão, um dedo para cima aqui do lado, nós temos dois grandes tubos, né? Artérias, duas grandes artérias que passam o sangue. Então você percebe aqui a pulsação. Essa pessoa você não vai perceber a pulsação. Outra coisa, a pessoa vai parar de respirar. Então se você pegar um celular e colocar na boca dela, você vai ver que não vai embaçar o celular. Uma pessoa respirando, ela embaça o celular. Uma pessoa que não está respirando, não embaça o celular. Então, nesse caso, você vai aprender na NR10 a fazer massagem cardíaca. Que é você encontrar um ponto aqui, 2 dedos acima da onde começam as costelas, e com essa parte aqui da mão, encostar e descer 5 centímetros a costela. Para você forçar o coração a mandar sangue enquanto não chega socorro. E olha o que eu falei, ó, enquanto não chega socorro. Se demorar 1 hora para chegar o pessoal do socorro, você tem que ficar 1 hora fazendo isso. Porque aí você vai garantir a circulação de sangue e aí dá tempo do pessoal chegar e aplicar as drogas, o desfibrilador necessário para o coração voltar. E aí a pessoa pode voltar à vida. Entendeu? Então, ó. Oi. Então, ó, ele está dizendo aí a respeito do filme A Espera do Milagre, né? Que tem aquele ator, eu não sei o nome dele, que ele foi condenado à morte, né? E que tem cenas de um homem sendo eletrocutado, né? E para aumentar a condutividade, o pessoal mergulha uma esponja no eletrólito, né? Um condutor, eu não sei se é vinagre, sei lá. E aí, como pega uma área maior de entrada de corrente, então a pessoa ela é cozida por dentro, né? Mais rápido. E teve um camarada que, para fazer maldade pro senhor lá que seria eletrocutado, ele não molhou a esponja. E isso retardou a morte do camarada, ele sofreu mais, né? Foi uma coisa bem... Ô Abraão, desculpa, mas eu não vou recomendar não. Pessoal, não vê isso aí não, é muito feio. Muito feio. Bom, tudo isso que a gente falou até agora foi segurança, né? Eu não quero assustar ninguém, eu só quero alertar as condutas que você tem que ter quando estiver trabalhando, tá bom?